permaneça conosco. Eu vou ler uma mensagem para nós do livro Meimei, do Amor Perfeito. A mensagem é: aceitando o convite. Benditos sejam todos os corações que, mesmo sofrendo provas dolorosas, ouvem o chamado de Jesus para a sua vinda e persistem no bem. Comovemos-nos com o esforço e a dedicação dessas irmãs e desses irmãos, que, ocultando as próprias lágrimas, unem as suas outras mãos a serviço do próximo e afagam cabecinhas sofridas, procurando transformar o pranto em sorriso. Sabedores de que a dor avassala o planeta e a incompreensão deixa nuvens de desencanto e sofrimento por onde passa, tudo fazem para curar as chagas. Sem jamais ser conivente com o erro e a ociosidade, saem da teorização para a prática, da fala para a ação, semeando esperança e paz nos corações dos necessitados que assistem, sejam eles crianças, adultos ou idosos. Ao exemplificar com atitudes de amor e compreensão, ensinam que a vida exige mudanças e que todos podemos contribuir para a tão necessária renovação de ideias, conceitos e costumes, a começar pela mudança em nós mesmos. Assim agindo, essas almas abnegadas ajudam a mudar o mundo? Não, mas levam os irmãos amparados a acreditar que são realmente filhos de Deus e que podem melhorar sua vida com esforço e trabalho digno. Rogo a esse Pai de amor que as abençoe com esperanças reanimadoras para que a vida seja celebrada sempre. Bom, hoje nós temos aqui conosco o nosso irmão amigo que vai falar para nós sobre religião, espiritualismo e espiritismo. Fabiano Delmasso. E esse curso ele vai acontecer todas as segundas. Vai ser dia 2, dia 9, 16 e 23 de maio, das 8 às 9h30. Então, durante esse mês, nós não teremos palestra, nós teremos um curso com o professor Delmas. E é isso. Nós vamos agora para a nossa prece e logo em seguida você fica à vontade, professor. Mestre Jesus, pedimos a sua orientação, pedimos o seu apoio, para que possamos ter nessa noite uma noite de estudo, para que possamos entender da melhor forma possível o que nos foi passado hoje. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso irmão, proteja e inspire, para que ele consiga passar a mensagem do Evangelho da melhor maneira, que ela cale fundo em nossos corações, para que possamos realmente aprender, que consigamos não somente aprender, mas colocarmos em prática tudo o que nos for ensinado. Que o seu amor esteja conosco, Mestre. Que os benfeitores espirituais estejam nos amparando, renovando as nossas energias, ajudando os nossos amigos desencarnados, nossos irmãos, e nos trazendo uma noite calma, de esperança e paz. Sendo assim, peço permissão para dar início aos nossos estudos de hoje. Que assim seja. Fique à vontade, professor.
Fabiano, é o João, é a Maria. Nós, na verdade, não temos nenhum outro tipo de identificação, como geralmente acaba acontecendo em outros cultos, em outros tempos. E eu acho que isso é muito importante, porque nós começamos exatamente num ambiente de fraternidade, de caridade, mas também de igualdade. Não existe nenhuma hierarquia de professor-aluno aqui no nosso curso. Eu apenas acabei organizando alguns temas para que a gente possa refletir e discutir em conjunto. Aquilo que vocês se interessarem, nós nos aprofundamos mais. Aquilo que eu perceber que nós talvez não tenhamos tanto interesse assim, nós, é claro, passamos um pouco mais rápido. Mas é um prazer muito grande poder, mais uma vez, discutir dentro de um centro espírita, dentro de pessoas, junto com pessoas que, de certa forma, estão preocupadas com uma série de enfrentamentos que nós acabamos tendo no decorrer da nossa vida. E isso, é claro, às vezes depende de alguns momentos em que a gente tem que parar para pensar, para refletir. As coisas vão acontecendo de uma maneira tão rápida, muitas vezes nós não temos tempo nem de agradecer, nem de tentar entender o que de certa forma está acontecendo. Nos últimos tempos, não precisamos dizer por quantos problemas nós passamos, por quantas situações diferentes nós passamos, e é claro, os espíritas devem também refletir a respeito disso. O tema, a temática que nós vamos tratar, diz respeito à religião, ao espiritualismo e ao espiritismo. Eu gostaria de explicar para vocês qual é o nosso interesse em relação a esses temas. Afinal de contas, se nós pretendemos falar durante 4 dias a respeito de religião, espiritualismo, espiritismo, vocês vão dizer, puxa vida, será que dá tempo de falar tudo a respeito dessa temática? Claro que não. Nós temos um interesse específico, que é exatamente de fazer uma análise crítica a respeito do comportamento humano em relação à religião, o espiritualismo e o espiritismo. Talvez o comportamento humano não esteja sendo realizado da maneira como, de certa forma, essas próprias religiões, o próprio senso do espiritualismo, de certa forma, requer. Por isso que a gente tem que olhar para a nossa conduta, nós temos que olhar para essas pessoas que se intitulam espíritas, religiosas, espiritualistas, para constatarmos se realmente existe essa proximidade entre o que nós fazemos dentro dos lugares de culto e fora na nossa vida, no nosso cotidiano. A preocupação, de uma maneira bem objetiva, é exatamente essa: uma análise crítica do ser humano, do comportamento do ser humano diante de Deus. É isso que interessa. Independentemente se nós somos budistas, taoístas, espíritas, católicos, protestantes, presbiterianos, o que nós temos que olhar é como está sendo o comportamento dessa gente diante de Deus e diante dos seres humanos. É isso que vale. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês, de nós olharmos para essa situação e verificarmos que as coisas não andam bem. Nós não vivemos em um mundo de fraternidade, nós não vivemos num mundo de amor, nós até compreendemos esses sentimentos, mas nós ainda não conseguimos aplicar. Nós vivemos em momentos de guerra, de intolerância,
de uma série de dissidências que acabam ocorrendo, e muitas delas com uma certa brutalidade que me parece que não é o que nós devemos buscar. É dentro desse contexto que nós pretendemos chamar a atenção a alguns temas e estudarmos o que hoje nós entendemos pelo homem religioso. Um outro ponto que eu gostaria de deixar claro para vocês, gente, é que quando eu falo de religião, de espiritualismo e de espiritismo, eu não quero trabalhar com a definição de cada um deles, ou dizer se o espiritismo configura uma religião ou não, ou entender o espiritualismo e a diferença do espiritismo. O interesse não é esse. Nós vamos inclusive tratar esses temas, esses conceitos, de uma maneira geral. Nós vamos tratar como se eles, não me importa quais são as diferenças entre eles. Quem se intitula espiritualista, espírita, religioso, eu espero um comportamento dele. E diante do que nós estamos observando, que comportamento que ele anda tendo, tá? Bom, em razão desses estudos, eu gostaria, claro, eu sempre faço isso nos cursos, porque como nós estamos fazendo um curso, não é uma palestra apenas, eu gostaria de dizer onde é que nós estamos buscando essas informações. E quando nós vamos buscar essas informações, eu acredito que nós não precisamos exclusivamente buscar na doutrina espírita. Nós temos que buscar em todas as formas de produção de conhecimento que são realizadas, sejam elas onde for. Por isso que eu sempre passo rapidamente para vocês os tópicos, os livros que são utilizados, e nesse caso, em primeiro lugar, nós vamos trabalhar com um filósofo que todos vocês já devem ter ouvido falar, o Kant, o Immanuel Kant, em que ele tem uma obra na qual ele trata desse tema, a religião nos limites da razão. Vocês sabem muito bem que essa é uma das preocupações que nós temos, porque na maior parte das vezes nós tentamos entender se realmente o conhecimento que nós temos dentro das religiões é um conhecimento racional. Qual é a base desse conhecimento? Como que eu poderia explicar, por exemplo, para alguém que tem, por exemplo, aulas de religião, e se eu fosse um professor de história, chegar em determinado momento e falar assim, agora nós vamos trabalhar com as guerras religiosas, que não acabaram ainda. As guerras religiosas ainda continuam. Mas espera lá. Tem guerra religiosa? O protestante ainda tem algum tipo de problema com o católico? O judaísmo tem alguns problemas com o islamismo tem alguns problemas com o resto das religiões, mas espera lá, por que invadem no Rio de Janeiro alguns canteiros de candomblé? Então isso que nós aprendemos dentro das religiões, veja, isso tudo só para trabalhar, gente, com a questão razão, tá? Bom, tem também um livro de um estudioso de religião, talvez um dos maiores estudiosos que nós já tivemos no mundo, que se chama Mircea Eliade, é um homem, né? Embora o nome pareça às vezes o nome de uma mulher, é um homem, e que trabalha num livro importantíssimo que
cuida do sagrado e do profano. Esse é um tópico que nós também vamos desenvolver bastante aqui. O que é o sagrado? O que é o profano? Tá? Bom, depois nós temos um livro maravilhoso que se chama Onde a Religião Termina. Esse livro foi escrito por esse autor Marcelo da Luz, e o Marcelo da Luz foi um padre que acabou abandonando a Igreja Católica e escreveu uma obra fazendo exatamente essa meia-culpa, analisando exatamente o que representa de verdade a Igreja Católica na melhora da condição de vida das pessoas. Um estudo corajoso, um rapaz muito inteligente, mas muito inteligente. Escreveu realmente um livro, depois eu vou trazer para vocês. Nós vamos acompanhar muito por ele. E ele começa a trazer exatamente essas questões. E que quando eu li essa obra, eu pensei no seguinte: isso não se aplica apenas ao catolicismo, isso se aplica a todas as religiões, se nós entendermos, por exemplo, que o espiritismo é uma religião, como eu falei, não me importa isso. Mas isso se aplica em todas essas maneiras de nós realizarmos a nossa espiritualidade. Tá? Nós também vamos pegar alguns autores que trabalham com a questão psicológica, que é muito importante quando nós pensamos na religiosidade, porque muitas vezes o que nos leva à religiosidade é exatamente trabalhar os nossos medos, os nossos temores, aquilo que nós não conseguimos resolver, por exemplo, com remédio ou com algum bem material. É aí que nós vamos procurar o quê? Nós vamos procurar alguém que nos ajude a entender as coisas. E nesse ponto, a atividade religiosa, ela nos dá esse alento, ou pelo menos nós buscamos isso na atividade religiosa. Agora, essas pessoas que trabalham e que tentaram entender o funcionamento da consciência humana e da inconsciência humana, eles trabalharam com a questão da religião. E eles têm críticas importantíssimas a respeito disso. Por exemplo, o Carl Jung, a gente geralmente ouve como o Jung. O Jung, ele escreveu um livro chamado Espiritualidade e Transcendência, em que ele vai trabalhar com a situação que nos interessa aqui. Assim como o famoso psicanalista, o pai da psicanálise, o Freud, ele tem duas obras que ele cuida também dessa preocupação. A primeira delas se chama O Futuro de uma Ilusão. Ele trabalha com a religiosidade como se fosse uma ilusão. E depois ele tem uma outra passagem que se chama Uma Experiência Religiosa, que foi uma entrevista que ele deu para um repórter, no qual ele acabou dizendo que ele entendia por religião. Também vamos trabalhar com essa obra. Depois tem as obras, que são as obras espíritas, que nesse caso nós vamos pegar o Zalmino Zimmermann, que trabalha com o espiritismo no século XXI, e uma outra obra chamada Cristianismo e Espiritismo, do Leon Denis, aquele autor francês importantíssimo, que escreveu Depois da Morte, tá? Que escreveu No Invisível. As obras dele são muito respeitadas dentro do espiritismo, como vocês conhecem. Então vejam, o espírita tem uma característica que é exatamente a característica de ser alguém estudioso. O nosso trabalho, ele acontece muito mais extra-centro espírita do que intra-centro espírita. Tanto é que nós não precisamos frequentar para nos dizermos espíritas. Geralmente, se nós pegarmos um presbiteriano, um católico, um judeu, ou quem quer que seja dessas outras religiões, normalmente
se por acaso nós questionarmos, você é católico? E se ele disser, eu sou. Você frequenta a missa? Você lê a Bíblia? Não. Então você não é católico. Por quê? Porque a liturgia dentro de algumas religiões, elas são importantes. Não sei se isso influencia nas consequências boas que ela pode trazer. Mas dentro do Espiritismo, nós geralmente não temos essas liturgias. Ninguém aparece aqui com vela, ninguém tampa o copo, abre o copo, nós não temos um simbolismo que represente algum tipo de coisa que pode influenciar a conduta de vocês. O que nós fazemos aqui é vermos com a roupa que nós utilizamos no dia a dia e conversarmos a respeito do que acontece no nosso dia a dia. É isso que é importante, só isso. Nós não precisamos nada além disso. Nós precisamos, claro, refletir a respeito da nossa vida. Isso é importante, refletir a respeito dos nossos atos, mas não necessariamente fazermos essa liturgia que parece que por si só ela já purifica o seu espírito. Estou me sentindo bem, por quê? Porque eu fui no culto, legal. Mas isso é algo apenas psicológico, porque você acredita que ouvindo alguém falar de Deus, de Jesus Cristo, de Nossa Senhora, ou ler alguns pedaços da Bíblia, isso por si só purificou o seu espírito? Agora eu já estou pronto para voltar, não é? Nós, quando entramos também dentro do centro espírita, o passe também não faz milagre. Nós não vamos sair e vamos dizer, bom, agora eu estou purificado, agora eu estou tranquilo. O que eu preciso é verificar como é que eu vou agir depois dessas atividades. Eu tenho que verificar o que isso vai mudar na minha vida. É isso que é importante. Tá? Bom, nós vamos... eu tentei fazer então para a gente não verificar de uma maneira muito complicada, gente. Eu tentei fazer o seguinte: vamos colocar de uma maneira bem simples qual é o nosso objeto de estudo. E o nosso objeto de estudo aqui no curso, o que a gente tem que perguntar é o seguinte: vamos investigar a possibilidade de aplicação da racionalidade no entendimento da relação humana com Deus. Essa é a nossa preocupação. Será que nós podemos superar os credos existentes e caminhar para uma convivência social com maior racionalidade, de maneira pacífica em busca do amor universal? Ou seja, o que eu estou propondo aqui é o seguinte: será que nós temos condições, com os nossos próprios meios, de sermos mais racionais e de agirmos melhor, e assim nós chegarmos a melhores comportamentos? É isso que nós queremos. Nós não queremos frequentadores de cultos. Nós não queremos pessoas que se dedicam de uma maneira egoística em nome de uma religião para, de certa forma, defender interesses exclusivamente próprios. Não é para isso que nós estamos, né? Então daqui a pouco nós vamos verificar isso daí, né? Hoje as religiões, tem alguns estudiosos que eles dizem o seguinte: as religiões se tornaram commodities, se tornaram mercadoria, e hoje existe o mercado da religião, no qual eu vou me aproveitar, e por isso que eu falei que é importante a psicologia, na qual eu vou aproveitar a seguinte condição: todos nós carregamos uma certa culpa
diante de algumas condutas que nós praticamos. Isso nos torna vulneráveis. Isso nos torna vulneráveis. Bom, eu preciso então tentar resolver essa situação. E para isso, eu quero buscar uma certa redenção. Opa, já surgiu uma demanda no mercado religioso. Pecadores, eu já sei que vocês são. Eu tenho aqui para oferecer para vocês um negócio legal. E para isso, eu tenho que trabalhar com duas situações muito importantes de vocês. A primeira delas é o medo do desconhecido. Porque todos nós desconhecemos, todos nós temos uma série de dificuldades em entendermos e respondermos algumas questões que daqui a pouco eu vou colocar, que são as questões existenciais. Nós buscamos uma religião por causa das questões existenciais. Todo mundo gostaria de saber, com provas, o que acontece quando nós morremos. Seria interessante. Ah, mas eu creio, eu sou islâmico e eu creio que aconteça isso. Legal. Pode ser que o sujeito realmente acredite nisso. Não sei se todos têm essa condição de acreditar de uma maneira tão ferrenha a respeito de qual é o nosso destino. Isso faz com que a gente tenha essa preocupação, e nós queremos algumas respostas na nossa vida, nós queremos entender, até para que a gente possa viver melhor. Tá? Mas, claro, vamos fazendo isso tudo com calma, para que a gente consiga entender melhor. Tá? Bom, uma outra situação que eu sempre gosto de colocar, esse capítulo 1, item 55 da Gênese, né, que diz o seguinte: caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. E nós sabemos muito bem que a codificação espírita, ela precisa de uma série de atualizações. Tem uma série de coisas que nós lemos no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na própria Gênese e também em outras obras que nós já descobrimos pelo conhecimento científico não religioso que não correspondem à verdade. São aqueles que geralmente os palestrantes, quando vão falar aquela pergunta, eles passam, por quê? Aí se alguém perguntar sobre isso, já fizemos um curso aqui a respeito dos sonhos, e nós vimos a quantidade de progresso que nós tivemos dentro da medicina a respeito do entendimento do que de fato acontece nos sonhos e o que nós encontramos na codificação, quando nós falamos no capítulo da emancipação da alma, que é onde a gente trabalha com sono, com sonhos. E vejam, essa é uma condição que o próprio Espiritismo nos deu, que o próprio Kardec nos deu. Ele disse isso. O Kardec, como vocês sabem muito bem pelas biografias que leram, pelo filme do Kardec, todos vocês sabem que ele teve uma certa dificuldade em entrar no Espiritismo exatamente pelas questões que ele fazia de cunho científico. Ele dizia, eu quero ver como é que funciona isso aqui, eu não acredito nisso. Eu quero participar aqui das reuniões mediúnicas para ver o que acontece, porque para mim isso é charlatanismo. Então ele queria verificar isso. E por que que nos dias de hoje nós temos como se estivéssemos negando alguma coisa? Não é? Se nós tivermos que chegar e falarmos, olha, isso aqui que está na codificação, hoje nós descobrimos que não corresponde mais.
e nem poderíamos exigir de quem escreveu a codificação que há 200 anos pudesse antecipar algumas verdades científicas que nós chegaríamos em determinado momento. Não é vergonha nenhuma. Vergonha é tentar ficar escondendo e mentindo. Porque aí depois você pega e joga lá no Google as falácias do Espiritismo. Aí eles vão exatamente em cima disso. Quem lê aquilo fala, o Espiritismo não dá. É isso que nós não podemos fazer. É isso que nós temos que discutir dentro dos centros espíritas. Tá? E aqui está o fundamento que nós temos que utilizar. Tá bom? Quando, gente, nós começamos essa nossa caminhada, nós somos espíritos em agonia que queremos saber o que acontece na nossa vida. Nós queremos saber o que é a nossa vida, o que vai acontecer depois, nós queremos saber por que nós estamos aqui, por que alguns não estão aqui mais. Nós temos uma série de dúvidas que extrapolam o materialismo. E isso faz com que surjam essas questões existenciais. O Espiritismo, qualquer espiritualista, qualquer religioso, o que dá entrada a ele para essas preocupações são as questões existenciais, até para que ele saiba como é que ele tem que se comportar. Como é que são essas questões existenciais? Vejam, às vezes nós costumamos conversar com as pessoas e elas falam, nós perguntamos o seguinte: o que você tem por filosofia de vida? O sujeito pode ser bem simples, né? Ele pode dizer, eu tenho por filosofia de vida ganhar a qualquer custo dinheiro. É uma filosofia de vida, não é? É uma maneira de se comportar diante da vida. Por quê? Porque eu acredito que isso aqui é o materialismo apenas, e que quem tem mais é mais valorizado. E que quando tudo isso terminar, não sobra nada, a não ser a briga dos herdeiros em relação aos bens que eu vou deixar. É uma filosofia de vida. Ou eu posso ter outras preocupações. Qual será que é a minha função aqui? Puxa vida, qual será a minha função? E a vida não é fácil, a vida é caótica, nós passamos por boas, mas é isso que nos deixa forte. É a doença que nos dá imunidade, ou a vacina, né? Então é importante que a gente passe por algumas situações nas quais a gente tenha condições de descobrir algumas coisas importantes. Por isso que a maturidade acaba nos dando isso. Às vezes nós passamos alguns perrengues e em determinado momento nós falamos, nossa, foi ruim, mas eu aprendi. Hoje eu sou uma pessoa melhor, mais forte, a vida me valeu. E a vida nos vale mais pelos perrengues que passamos do que por algumas outras coisas que às vezes nós imaginamos que devam ser apenas coisas boas na nossa vida. Então, nós crescemos em razão de tudo isso. Então essa questão da filosofia de vida, né, aquelas questões existenciais, quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, Deus existe, o que acontece quando morremos, será que essas pessoas que eu estou vendo, eu já encontrei elas em outras vidas, será que eu reencarnei, o que eu fui na vida passada, se eu acreditar na reencarnação, será que realmente nós verificamos, né, a nossa vida? Alguns dizem, praticamente, né, Luiz, é uma visão bem jurídica do que nós somos aqui, né? Então nós estamos aqui, né, pecando, aí tem um Deus juiz e tem um Padre Salvador, que é o teu advogado,
que é quem, né, vai sustentar a sua idoneidade diante de Deus. Então aqui na terra eu tenho que me dar bem com Ele. Essas são as explicações que nós buscamos, gente. E é daí que nós vamos começar a caminhar para a gente tentar entender como é que se formam as religiões, como é que se formam as crenças. Tudo começa porque nós não olhamos e falamos o seguinte: gente, o que existe é isso aqui, é esse computador, é essa água, é esse corpo. A hora que acabar não existe mais nada. Se nós tivéssemos plena certeza disso, nós não faríamos essas questões. Nós conviveríamos sabendo da nossa finitude e estaríamos conformados com isso ou não, mas aí não interessa a nossa vontade. Mas nós não nos conformamos com isso. Geralmente nós estamos aqui com um interesse mais profundo em relação ao que acontece e ao que representa a nossa vida. Nesse ponto, o passo seguinte que nós damos, quando falamos das crenças, né, é que normalmente nós procuramos refletir a respeito disso, né? Mas geralmente existem algumas pessoas que elas são mais, vamos assim dizer, ativas e mais confiantes do que nós. Por quê? Porque elas querem dar as respostas. Essas pessoas se aventuram, elas chegam e falam: não, eu vou responder o que nós somos, para onde nós vamos, o que acontece depois da morte. Eu estou aqui, eu vou responder isso para vocês. E aí nós começamos a produzir o quê? As respostas às questões existenciais. E que em determinado momento elas podem ser agrupadas em um determinado pacote, e esse pacote pode se transformar numa religião. Esse pacote pode se transformar em uma religião. Se eu olhar sobre esse enfoque, eu posso dizer que o Espiritismo também tem essa intenção. Nós vamos encontrar na codificação espírita exatamente tudo isso. Vamos dizer o que nós estamos fazendo aqui, estamos em um mundo de provas, quando terminar a coisa é dessa maneira, nós temos condições de nos comunicar com o mundo espiritual. Nós temos todas essas explicações dentro do Espiritismo. Nós temos todas essas explicações nas outras religiões também. Então nós estamos trabalhando com o quê? Olha lá, o fluxo. Questões existenciais. Começamos a responder e acabamos criando uma fórmula, acabamos criando algumas explicações a respeito de como que as coisas funcionam. Em outras palavras, nós ainda temos um fator que nos influencia a acreditar. Porque não é que você está com as questões existenciais e você fala: olha, já estão tentando responder lá, vamos aguardar para ver o que eles falam. Não. Quando nós chegamos aqui, nós já somos, não no sentido católico, mas nós já somos catequizados por alguma religião, por algum credo. Nós não temos essa disponibilidade de olharmos e falarmos assim: no que eu acredito? O que me parece mais coerente e racional? Não. Nós vamos ter uma mãe que vai falar assim, um pai que vai dizer assim: você vai na missa. E por que você não vai na missa? Ah, pai, eu não gosto, aqui não tem significado nenhum para mim, eu nem consigo entender o que se fala lá. Mas você tem que ir, porque senão Deus castiga. Aí você já começa a trabalhar com o medo, o terror, desde pequeno. Como que vai ser formada a personalidade dessa criança? Uma personalidade de medo. Então eu preciso ir lá. Depois é que talvez ele tenha uma certa disponibilidade para pensar a respeito disso. Do contrário, o dia que ele for mal numa prova,
você está se afastando de Deus. O dia que ele sofreu um acidente e machucar a perna, você precisa ficar mais próximo de Deus. O que eu estou te dizendo? É aquela teoria do Deus castigador. Então, quem não comparece, recebe o castigo. É assim que funciona. E aí você começa, obviamente, a falar: pelo bem ou pelo mal, é melhor eu ir, para que pelo menos me veja lá. Ou seja, mal não faz, né? Mal não faz, então vamos, não custa. Aí eu vou para Nossa Senhora Aparecida, tem uma vela de 10, de 20, de 100, de 200 e de 500. Aí eu falo, eu vou comprar de 500, porque aí no ano que vem talvez eu não precise nem vir, né? Porque aí já peguei uma granona mesmo. Você faz aquela compensação que é ridícula dentro das religiões. Não é? É o sistema, já sempre gosto de falar isso. Tem uma obra do Machado de Assis, mas eu não consigo lembrar qual que é, em que ele trabalha isso, né? Ele fala assim: os religiosos, eles acreditam que existe um sistema de conta corrente em relação à oração, né? Dentro de um dos romances dele, ele trabalha em determinada hipótese com isso, porque o sujeito faz, ele fala assim: qual seria a razão de você rezar 5 Pai Nosso? Porque dá uma reforçada. O dirigente do centro que eu frequento lá em São Paulo, o grupo Espírita Batuíra, ele brincava muito com isso. Teve uma época que eu fiquei no hospital, ele falava assim: Fabiano, eu só rezei, como você sabe, eu só rezei um Pai Nosso para você, porque você sabe que o meu Pai Nosso é forte, né? Então eu não preciso nem rezar 2, 3, 4, 5, mas dependendo da pessoa, se ele tiver um Pai Nosso fraco, ele precisa rezar uns 30, e todo dia. Na verdade, ele estava fazendo o quê? Ele estava sendo irônico e tirando um sarro de algo que não tem o mínimo significado. Não é? Tem o mínimo significado. Talvez venha daquela questão, né? Ó, fiz bagunça na sala de aula, a professora mandou escrever 10 vezes: eu não posso fazer bagunça na aula. Talvez seja isso. Tá? Mas, a reunião dessas explicações é que vão formar, e aí eu gosto de utilizar mais esse nome, gente, é que vão formar as crenças, aquilo que a gente crê, aquilo que explica as dúvidas que nós temos, e que pode ser que você duvide ou não, ou que você seja alguém que realmente acredite de pés juntos, de mãos cerradas a respeito daquilo. Tá? Essas crenças, elas significam uma produção de conhecimento? E que tipo de conhecimento? As respostas dadas às questões existenciais configuram uma forma de conhecimento? Essa forma de conhecimento, ela possui outros princípios que já são constituídos exatamente na condição de princípios que deverão ser indiscutíveis, e aí que ele foge da racionalidade. Geralmente, os nossos pais ou quem nos passar esses princípios, eles não vão conseguir responder uma série das nossas dúvidas. Porque aí vem a criança e diz o seguinte: mas pai, o João, que sofreu um acidente de trator e perdeu o braço, ele é a pessoa mais boa que eu já conheci na minha vida. Eu nunca vi ninguém tão bom quanto ele. E por que aconteceu isso com ele, pai? E aí o pai não sabe explicar, né? O cara falou comigo. Aquela teoria da culpa. Pai, ele ia na missa de manhã, de tarde, de noite. Se você quisesse encontrar ele, era só ir na igreja que ele estava lá ajoelhado rezando. Aí você não consegue explicar. Então aí você vai apelar para o quê? Para uma crença que não admite nenhum tipo
de questionamento. Você acredita. Se você não quiser acreditar, problema seu. Então, meu amigo, fé. Tenha fé que é isso. E aí eu acabo deixando as pessoas com uma série de dúvidas, mas também ninguém se aventura a questionar. Tá bom? Bem, dependendo dos recursos a serem utilizados, os resultados serão de natureza distinta, pois pensar racionalmente é diferente de pensar com base exclusiva na fé e na subjetividade. Veja, uma série de práticas canibalistas, elas eram justificadas por questões religiosas. Todos nós já estudamos, já vimos a questão do sacrifício. Olha que questão simples para nós analisarmos isso. Eu estou sacrificando um homem, uma mulher, uma criança, porque eu estou querendo levar ao meu Deus, seja ele quem for, Odin, seja ele quem for, eu estou querendo presenteá-lo. Se nós pensarmos sobre um ponto de vista de hoje, nós poderíamos dizer que isso é racional. Quando nós pegamos algumas tribos indígenas que enterram vivos, por exemplo, quando nós temos o nascimento de gêmeos, ou quando, por exemplo, tem alguém que nasce com alguma deformidade, e a justificativa é uma justificativa religiosa. Essa discussão já surgiu, gente, até sobre o ponto de vista jurídico. Aconteceu com meu filho, ele mora aí no Mato Grosso, uma índia sacrificou uma criança porque tinha defeito ósseo. Então. E ele, parece que defendeu. Então vejam, um exemplo do que nós estamos vendo. Então aí nós começamos a pensar, mas e a racionalidade? E se nós pensarmos sobre o âmbito de um ato justo ou injusto? Aí entra a questão de nós olharmos para as religiões como algo cultural. Tem uma série de pessoas que dizem, se os índios fazem isso, se isso faz parte da cultura deles, eles têm o direito de fazer isso. Só que aí você começa a olhar, e por isso que o que eu estou propondo aqui é a gente olhar tudo pelo aspecto racional e falarmos, justifica? É óbvio que é complicado defender uma postura como essa, tá? Bom, aí, gente, o comportamento nosso diante dessas crenças, tá? Bom, hoje nós temos as pessoas que têm aquele comportamento em que é aquele sujeito que vai, né, Luiz, torcer para o Palmeiras, mas ele não tem ideia quando ele entra no campo nem de quem é o Palmeiras. Mas o pessoal fala, ó, você tem que torcer para o Palmeiras, meu amigo, tá aqui, ó, põe a camisa verde aqui e vamos para lá. A hora que ele entra lá, ele não tem a mínima ideia. Se o time contrário fizer gol, é capaz dele comemorar. Então tem algumas pessoas que seguem isso. Eles vão também, eles não têm a mínima ideia. Um exemplo que eu sempre dou é que quando o Papa Ratzinger veio para o Brasil, acho que foi o Ratzinger, lembra? O Papa Ratzinger veio para o Brasil, ele estava passando lá em São Paulo, na Avenida Pacaembu, e foi uma das maiores concentrações de pessoas que nós já tivemos na história daquela avenida. Tinham não sei quantos, sei lá quantas pessoas tinham lá. E aí fizeram uma reportagem extremamente interessante, porque eles disseram o seguinte: 96% das pessoas que estão olhando o Papa não concordam com quase nada do que ele defende. Então eles chegavam para as pessoas e falavam assim, ó, o Papa,
ele diz que nós não podemos usar anticoncepcional. Você concorda com isso? Não. Que isso é ruim. O sujeito está lá porque aquilo é o quê? Um show. É um show da religião. Na época dizia-se o seguinte: o Papa Popstar. Eu não gosto da música dele, mas eu quero um autógrafo dele, quero tirar uma foto com ele. Então olha só a dissonância que nós temos entre o que aquela religião diz. Então isso faz com que a gente tenha o quê? Uma visão das religiões como algo, não é? Então quer dizer, poxa, eu tenho uma parte da família, não é? Que eles eram de uma religião em que não podia beber. Então a gente ia para os aniversários de alguém, ia toda a comunidade. E o único problema era o pastor. Então o que aguardava? Aguardar, todo mundo torcia para o pastor ir embora o mais rápido possível, que aí podia servir bebida alcoólica. Então veja, eu não estou querendo questionar isso. Não estou querendo questionar, né, se uma religião pode criar esse tipo de privação ou não. Eu estou querendo questionar a irracionalidade disso. Não é? Por quê? Porque é algo que nós fingimos acreditar e que nós não acreditamos. Então isso não tem razão de ser. Tá bem? Bom, aí nós começamos a ter do outro lado quem? Os fanáticos. Esses já são os que querem que todo mundo pense igual a ele. Por quê? Porque quem não pensa igual a ele, esse nós temos que matar. Então aí nós vamos ver uma boa parte do nosso curso aqui, as guerras religiosas. Uma série de coisas extremamente interessantes a respeito disso, dessa motivação, perseguição de pessoas. Isso aconteceu. Não precisa nem ir muito longe, né? Nós vamos ver algumas questões da Inquisição. Até os dias de hoje nós temos as perseguições. Isso faz o que? Acabei de dar o exemplo lá, né, das religiões africanas que existem dentro do Brasil e que são rotineiramente agredidas em razão do quê? Não é? Em razão do quê? Bom, aí, gente, continuando aqui, aí a gente começa a ter uma situação importante, que é o seguinte: é o conflito entre a filosofia de vida e a minha maneira de se comportar. Aprendo no Evangelho sobre o perdão, sobre o dever de amar os meus inimigos e desejo lhes a morte. São as incoerências da vida cotidiana. Não é? O Evangelho segundo o Espiritismo e a Bíblia dizem que nós temos que amar os nossos inimigos. E o que nós queremos fazer com eles? Matá-los de maneiras cruéis. O máximo que eles nos dizem, o que é? Você não precisa ter contato com ele, mas você não precisa odiar. E hoje nós vivemos dentro de uma sociedade do ódio. Do ódio entre religiosos, a intolerância em relação a algumas religiões. Nós vamos invadir, nós vamos queimar templos. Mas pera lá, e várias delas de fundamento cristão. Então como é que nós justificamos tudo isso? Como é que nós temos essas incoerências? Como é que nós vamos ter esses comportamentos? Aí vocês vão falar, mas isso não acontece no Espiritismo. Acontece no Espiritismo. A gente não sabe como se comportar. Às vezes a gente não sabe a palavra que nós temos que ter. Tem um espírita que faz uma série de palestras, um sujeito extremamente inteligente, competente. E nós tínhamos uma solicitação para que ele fosse até um hospital
porque uma mãe estava próxima de perder a sua filha, que tinha tido um problema grave e tinha pouquíssimas chances de que essa filha fosse salva. Bom, falaram, vamos chamar um espírita lá, que é para ele trazer um consolo, um alento. Obviamente, quando ele chegou lá, o que ele encontrou? Uma mãe desesperada. É óbvio. O que ele disse para ela? Se a senhora continuar nesse desespero, a senhora só está atrapalhando o desencarne dela. Porque de acordo com a doutrina espírita, quando nós estamos nesse momento, nós temos que estar com o coração aberto para entendermos isso e falarmos, vai minha filha, que está na tua hora. Aí, se você completa, fala, eu estou aqui para ajudar a dar esse empurrão. Luiz, então quer dizer, não é? Às vezes a gente tem que tomar um certo cuidado, porque por mais que nós saibamos que isso, de certa forma, tenha uma justificativa, não é algo que a minha sensibilidade como espírita me permite falar naquele determinado momento. Não é esse tipo de alento que eu vou dar. Como é que eu vou chegar me postando exatamente dessa maneira e dizendo uma barbaridade dessa? Bom, não precisa dizer, né? Eu ouvi essa história quando eu falei para uma prima dessa menina que eu era espírita. Então imaginem a visão que ela ficou do espiritismo. Ela falou, o espiritismo não é legal, né? Vocês estão de acordo com tudo que acontece, né? Então quer dizer, quando nós convocamos, você vai lá e, enfim, né? Talvez seja uma análise que eu esteja fazendo aqui que, né? Aí, gente, tem uma questão aqui que eu vou passar meio rápido nela, porque é a questão que nós vamos desenvolver nos próximos encontros, né? A espiritualidade inconsistente e o mercado de Deus. Se vocês acharem que é isso que acontece, ótimo. Se vocês não acharem, tá? Vocês também me perdoem. Mas o que hoje nós estamos dizendo é o seguinte: nós temos uma angústia em existir. E é por isso que nós levantamos as questões existenciais. Quem está conformado e fala, eu não quero saber por que eu estou aqui, nem nada, eu quero ir ali no lugar comer um churrasquinho, tomar uma cerveja e não sei nem se eu vou acordar amanhã. Tudo bem, eu acho difícil encontrar alguém assim. Mas nós nos preocupamos com a busca de sentidos maiores na nossa vida. Porque nós somos pessoas com sentimentos, nós sentimos saudade, nós sentimos amor, nós sentimos ódio, nós sentimos uma série de coisas e nós queremos saber. Então a nossa vida é complicada porque nós temos de certa forma essa angústia e sabemos da finitude dela e do quando que as coisas estarão totalmente boas. Nunca. Às vezes é melhor, às vezes até quando aparece na minha vida um problema pequeno, eu vou dando uma barrigada nele, porque eu falo, a hora que terminar esse, pode ser que nem o próximo seja grande. Então vamos com esse, porque acho que quando olham lá, falam assim, deixa ele querendo atacar aquele. Ele ainda não resolveu. É outra crença, né? É outra crença. Né? Então você fala assim, se eu pegar e olharem lá e falar assim, ó, isso aí tá na boa, manda uma aí pra ele, né? Sabe aquele sujeito que está andando, todo mundo carregando as caixas, tem um que não está carregando, ô filho, carrega aqui. Né? Vejam, né? Aí o que acontece? Hoje, gente, e por isso que a gente fala do espiritualismo, no espiritualismo, qual é a condição moderna? As pessoas conseguiram, de certa forma, se comportar de uma maneira diferente do que aquela maneira que nós falamos inicialmente.
de você já ser catequizado em determinada religião. Então hoje o que o sujeito faz? Tem alguns estudiosos que eles dizem o seguinte: hoje tem o sistema self-service. Ele olha para as religiões e diz o seguinte: eu gosto das roupas do budismo, então eu adoro as religiões do taoísmo, então as orações que eu vou fazer. Eu também gosto muito da doutrina espírita, mas eu não acredito em reencarnação. E aí ele começa a pegar, né? O karnal, ele diz que ele chama esse fenômeno de customização da religião. Então você pega uma religião e transforma naquilo que você quiser. Às vezes forma outra. Não é? Às vezes em outra. Então fala assim: qual que é a tua religião? Eu não tenho religião. Mas eu sou. Você com o quê? Então o que você pensa do mundo da vida? Eu sou espiritualista. Eu mesmo criei, eu mesmo peguei aquilo que eu entendo que deva ser. Então isso também não tem problema. Eu quero saber como é que você se comporta. Aí é outra coisa. É isso que nos interessa. Então veja, eu encontro as crenças que buscam me atrair. Hoje eu escolho o que mais se adequa a mim. Só que aí a gente passa a ter uma consequência importante, que é a seguinte, né? Hoje, conhecendo melhor e essa abertura maior que nós temos das religiões, deu, por exemplo, poder pegar aqui no bairro e montar uma igreja do jeito que eu bem entender e praticar atos que talvez não sejam os atos relevantes, os atos que importam dentro de um contato com Deus. Pode ser que eu busque algumas atividades na qual eu vou ter que recorrer não às pessoas que creem naquilo que eu faço, mas em verdadeiros clientes ou consumidores. Aí nós passamos a ter dentro da religião o que hoje é chamado de um mercado religioso. E aí no mercado religioso eu tenho que levar em consideração uma série de coisas que eu tenho que me adaptar, porque agora vocês estão liberais, vocês vão levar um monte de coisa em consideração. Por que você não... Por que você católico não dá, não acorda cedo, não dá para ir na missa? Para mim é o dia que eu não faço nada. Então quer dizer, por que você... Por causa de uma questão específica, então eu tenho que me adaptar. Então como que eu vou me adaptar? Eu vou transformar aquela crença cada vez mais perto daquilo que vocês estão querendo. Por quê? Como eu escrevi ali, o culto compete com o campeonato brasileiro. Se o campeonato brasileiro for mais interessante, ele não vai, não é? O pastor com o psicólogo, o padre com o filósofo. Então você tem uma competição que eu vou ter de certa forma ganhar. Então eu aqui, como alguém que está buscando aí onde que eu vou resolver minhas questões existenciais, eu olho para esse mercado e penso assim: quem pode me oferecer mais respostas, motivos, esperanças, tudo com mais conforto? Eu vou me tornar um consumidor. E aí o mercado é cruel. O mercado fica pronto. Aí o mercado vai usar a lógica dele. O mercado vai vir e vai tentar deixar o melhor possível essa situação para mim. E aí ele vai trabalhar uma questão que todos nós temos: medo. O que nos faz pensar nas questões existenciais é sobretudo medo. Por quê? Porque nós temos medo, como eu coloquei lá, de um diagnóstico ruim, de perder o emprego, de ser assaltado, de receber uma bala perdida e de uma série de outras coisas. Opa! Vem pra cá que a tua vida vai melhorar. Tem um outro ponto que eles também vão bater, que é o ponto da ganância. Por quê? Porque eu quero ter sucesso, porque eu quero prosperidade, eu quero dinheiro, não é?
A questão do sofrimento, eu quero sentir menos as dificuldades da vida, diminuir a minha saudade daqueles que partiram. E aí me parece alguém falando em nome de Deus e me apresentando tudo isso, dizendo o seguinte: vem cá. Por quê? Porque aqui você não vai passar por essas mazelas em virtude do medo. Você vai crer. E aí, é claro, né, dentro desse contexto todo, o que nós vamos começar a ter uma exploração que vai ser feita das maneiras mais, não é? Das maneiras mais cruéis possíveis. Então a gente vai terminar mais ou menos aí, gente. Olha lá. Então o que existe? Uma consciência agônica consumida pela culpa, assombrada pelo medo e cheia de ganância. Esses somos nós. Nós estamos aqui agonizando, falando o que é a minha vida, o que vai acontecer, para onde é que eu vou, puxa vida, o que aconteceu, né? Consumida pela culpa, e aí você vai ter um trabalho das religiões em cima da onde? Todo mundo tem que ter culpa aqui. E aí normalmente eu vou para cima daquilo que as pessoas fazem, aquilo que as pessoas gostam de fazer. Onde é que as pessoas, principalmente na história das religiões, mais sentiam culpa? Com as questões sexuais. Por quê? Porque sexo todo mundo faz, todo mundo gosta e é bom de fazer. Então está todo mundo no rol dos culpados. Eu tenho que fazer com que você se sinta mal. A hora que você vai lá confessar, a hora que você vai falar: nossa, vai estar eu preciso me purificar. Então aí você trabalha exatamente com essa situação. E ela surgiu por quê na humanidade, esse tipo de coisa? Essa culpa quando o sexo? Excelente. Essa culpa, ela, na verdade, ela vem como uma repressão, tá? Sobretudo criada dentro do contexto religioso, que eu passo a exercer domínio em relação a você na medida em que você se sente inferiorizado. E o que nos inferioriza? A culpa. Às vezes a gente não fala isso, né, nas relações dos casais, dos namorados, do empregador com o empregado, fala assim: esse tem culpa no cartório. Você viu a cabecinha baixa que ele chegou em casa? Esse aprontou. Então o que acontece? Nós sabemos que uma das maneiras de eu poder exercer algum domínio sobre você é exatamente te inferiorizando em razão da culpa que você vai carregar por ter feito algo que você não deveria fazer. Tem até um pastor muito interessante, que eu não me lembro o nome dele agora, em que ele fala isso, né? Ele fala: eu tenho certeza, vai chegar alguém na igreja e vai dizer assim: pastor, eu sei o que você anda fazendo de errado. Ele vai falar: eu faço um monte de coisa errada mesmo. E quem não faz? Cláudio Duarte, o nome do pastor. Oi? Cláudio Duarte. O Cláudio Duarte fala isso. Tem um pastor também que ele chama esqueci o nome dele, que é um teólogo muito interessante. Depois vou até passar. Inclusive esse título foi ele que deu numa palestra que ele fez. Tá? Bom, então vejam, gente, é aí que eu vou construir. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma culpabilidade naquilo que as pessoas fazem, não apenas nos exageros. Então nós pegamos o que as pessoas gostam de fazer? Elas gostam de comer, elas gostam de fazer sexo, né? Tem até um médico da época do Freud, do Jung, chamado Otto Gross, que ele dizia o seguinte: a única coisa que o homem tem certeza do prazer, que é o sexo, a religião resolveu reprimir. Então, quer dizer, a única coisa que as pessoas vão falar: meu, se tem alguma coisa boa aqui que ninguém pode privar ninguém, porque aí não adianta, pode ser pobre, rico, isso, todo mundo pode fazer, mas aí é a maneira que eu tenho. Claro, se a gente pegar dentro da igreja, tem outros motivos para isso também, que não apenas esse. Tanto é que uma das
uma das falácias que nós vamos estudar é exatamente o celibato, né? Que também foi por um outro motivo, né? Mas que também entra dentro desse contexto, né? Então, você cria uma simbologia nisso tudo. Aí, gente, vem aquele conceito que eu até utilizei quando nós fizemos, né, a apresentação do coisa que é desse jornalista americano chamado Ambrose Bierce, que diz o seguinte: a religião, ela é a filha da esperança de saber o que vai acontecer, e do medo, que é o medo que eu tenho do que vai acontecer, tentando explanar para a ignorância a natureza do desconhecido. Se a gente olhar para essa definição de religião aqui, nós vamos verificar que nós estamos dizendo o seguinte: a esperança e o medo, né, elas tentam explicar para os ignorantes, ela faz com que se tente explicar para os ignorantes a natureza do desconhecido, ou como a gente vai encontrar na doutrina, não apenas espírita, mas religiosa como um todo, nós estamos aprendendo sobre a natureza, o natural. Como que nós chamávamos o que extrapola isso? O sobrenatural. E o que nós sabemos sobre o sobrenatural? Nós não sabemos nada. Nós temos crenças, explicações, olha, vai acontecer isso e tal, né? E quando nós temos um ato de mediunidade, o meu perispírito expandiu e acabou. Enfim, a gente cria explicações para as coisas. Agora, como se costuma dizer, né? A gente sempre falava lá no centro em São Paulo. Alguém já viu aí uma radiografia que saiu perispírito? Uma ressonância? Então, quer dizer, nós temos que tipo de conhecimento a respeito disso? Acreditamos ou não? Mas será que acontece desse jeito? Bom, essa é uma discussão para um outro momento. Aí, gente, aí eu termino aqui. Não, esse mais um slide aí a gente termina. Alguns utilizam uma expressão, como eu já tinha falado, a religião hoje, ela é uma religião comoditizada. Nós reduzimos Deus a um ídolo. Então agora eu tenho um Deus literal, um Deus que se adequa muito mais àquilo que eu espero dele do que ele espera de mim. Os teólogos, eles estão dizendo que nós invertemos a relação. Não sou eu mais que estou à disposição de Deus, é Deus que está à disposição de mim. Por isso que quando eu consigo algo, eu venho e digo, é obra de Deus, não é minha. Legal, é um agradecimento que você pode fazer. Mas pode ter certeza que Deus não tem nada a ver com isso. Você conseguiu exatamente por sua força. Porque do contrário, se por acaso, isso aí acontece muito em luta, né? O sujeito que ganha a luta, ele vai lá e fala assim, foi Deus, né? Aí você já olha para o adversário que está no chão e fala assim, viu? Você está com Satanás, não com Deus. Por isso que você está aí jogado no chão. Não. Então nós utilizamos o quê? Deus como um meio para se atingir aquilo que nós queremos. Então eu estou buscando a religião por quê? Porque Deus vai ser um meio de manter a minha saúde. Porque Deus vai ser um meio para eu conseguir atingir a minha riqueza. Porque Deus vai ser alguém que vai me ajudar a ficar rico. E na verdade não é nada disso. Deus é o fim que nós buscamos. E o fim que nós buscamos, e aí a gente volta para a doutrina espírita, é o quê? É o remodelamento do nosso comportamento. Para que a gente se comporte de uma outra maneira. Que não essa maneira em que, né? Então quer dizer, eu vou para lá e dizer, o pessoal que vai lá está bem, né? Então, e aí você começa a ter as trocas, né? Porque dentro desse mercado, você vai começar a ter, né? Uma das coisas que a gente sempre fala no Espiritismo, a partir do momento
que você envolve qualquer troca financeira, o que acontece? Livro dos médiuns. Quando tem a relação com qualquer dinheiro, acabou, viciação. Então não tem. Então não tem esse negócio, mas olha, é um dinheiro aqui. Então, não, né? Porque aí você começa a dar todos os seus esforços e na verdade não é essa a lógica do negócio, tá? Bom, nós invertemos essa relação e aí vem os psiquiatras, né? Os psicólogos, os psicanalistas, né? Isso é do Freud. O Freud diz o seguinte, olha, os religiosos são pessoas infantilizadas, né? E estão buscando um papai do céu para resolver os seus problemas. Então, ele acaba dizendo o seguinte, Deus é a projeção de sua imaturidade e infantilidade e da sua recusa em se tornar gente, covardia para enfrentar o caos da vida. Puxa, cruel, né? Aí a gente vai ter uma chance de ir um pouquinho mais fundo nisso para verificarmos se é isso mesmo. Bom, gente, aí eu vou terminar só lendo os tópicos que nós vamos. O que nós vamos trabalhar então? Nós vamos trabalhar aqui dentro daquele contexto de aplicar a racionalidade e de verificarmos as falácias do homem religioso. O que são falácias? Né? Quando nós falamos em falácias, nós estamos falando aos equívocos, uma falsa crença em algo, um discurso falso que se passa por verdadeiro, um engano. Então as falácias religiosas envolvem todas essas circunstâncias que nós já antecipamos algumas delas. Só que aí a gente vê, eu coloquei uma série de tópicos, olha lá. A espiritualidade inconsistente do mercado de Deus, que nós até falamos algumas coisas. As crenças fundamentalistas e as crenças liberais. A indústria da dependência, que é o que você cria dentro das igrejas hoje. O poder hipnótico do discurso religioso, que é algo bem, que é a questão de trabalhar com a linguagem, também dentro do discurso persuasivo e autoritário. A própria utilização do medo já tem essa função, né? O medo enquanto ferramenta da lavagem cerebral, o medo do inferno, e aí os apontamentos sobre o celibato, a posição quanto às questões de gênero, a tipologia dos conflitos religiosos, a caracterização da violência religiosa, o legado da Inquisição, o mito da religião pacífica, a falta de autoridade moral dos religiosos promotores da paz. Então aí aqui tem uma série de tópicos, que são tópicos que nós vamos trabalhar de maneira específica, exatamente para a gente ver a questão referente, tá, a essas falácias, tá, que nós temos dentro das religiões. Aí vocês vão falar, que sorte que no Espiritismo não tem isso, né? Não, o Espiritismo tem também, o Espiritismo é o que nós mais vamos em cima. Só a título, só para exemplificar, os charlatões do Espiritismo. Tem charlatão no Espiritismo? Tem. Olha lá, as falsas psicografias. O que se observa é que são pessoas escrevendo com velocidade industrial. Mensagens apócrifas que têm a mesma caligrafia, são mensagens padronizadas, conforme a mente de cada suposto médium, e apresentam o mesmo apelo religioso. Uma das coisas mais difíceis que a gente tem é hoje, quando morre um artista, dá meia hora já começa a rolar na internet a carta de um médium. Não é?
caiu o avião dos jogadores lá do Juventude, opa, já está tudo resolvido. Já entraram em contato com a terra. Então, quer dizer, isso é algo lamentável. Lamentável com o espiritismo, lamentável com as pessoas que são a família desses desencarnados. Olha lá. Esses pretextos médios tentam se autopromover, se aproveitando da emotividade das pessoas, das lágrimas sofridas, de tanta dor, e criam mensagens que atribuem aos parentes falecidos, sempre com aquele mesmo apelo religioso, enjoado de tão repetitivo e tendencioso. Geralmente as cartas são praticamente iguais. Muitas famílias são enganadas constantemente só porque alguém diz que a mensagem supostamente espiritual é verdadeira. Porque começa com a querida mamãe, ou por mensagens por demais emotivas e de profundo conteúdo religioso. Claro, o julgamento moralista de muitas famílias, geralmente conservadoras, todo mundo é induzido a acreditar que lá no mundo espiritual todo mundo ficou religioso. Passou a acreditar mais em Deus e Jesus e fica só pedindo fraternidade para as pessoas. Um discurso panfletário e religioso. Isso obviamente não foi escrito por um espírito, mas foi escrito por alguém que nós temos que ouvir. Nada mais triste do que explorar a tragédia e o sofrimento dos outros, mesmo que se use o pretexto da caridade. E aí vocês vão falar, e o Chico? Aí eu coloquei até um link aí que depois eu passo para vocês, que é da revista Super Interessante, em que eles fizeram uma análise de 3 cartas psicografadas por Chico Xavier em busca de elementos que o médium não poderia saber sobre os mortos. E ele se saiu muito bem. Então aí eles fazem uma análise das cartas e dizendo por que existiu mediunidade naquelas cartas. Só que existem cartas e cartas. Então essa é a condição para a gente ver também que o nosso comportamento precisa ser pensado quando nós estamos diante dessas viciações, quando nós estamos diante dessas falácias que acabam acontecendo no nosso dia a dia. Tá bem? Bom, espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem nós vamos voltar a essa temática, só que aí nós vamos analisar os tópicos com um pouquinho mais de tranquilidade, para a gente olhar para essas falácias e irmos de uma maneira mais objetiva, para a gente caracterizá-las, e aí é um momento para a gente discutir, refletir, e aí eu conto com a participação de todos vocês, tá bom? Então, muito obrigado, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês.